Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na sexta-feira da quarta semana da Páscoa, 13 de maio, primeira aparição da bem-aventurada sempre Virgem Maria em Fátima. Hoje falaremos um pouco então sobre as nossas impressões sobre Fátima, onde estive, visitei a Casa das Crianças, presidi uma missa no santuário externo lá, né? Lá na Azinheira. Então, mas sobre Fátima já se escreve, se fala tanto, e se diz tanta besteira também, se diz muita besteira, a ponto de irritar-nos, enfim. Mas, sim, o segredo de Fátima. Vamos ao... Qual é, afinal, o segredo de Fátima? Que todo mundo se pergunta e tenta adivinhar e dizer, e pesquisar e afirmar, enfim, aqui e ali aparecem alguns detalhes, né? De gente autorizada, de gente que leu, né? Enfim, Malachi Martin, os papas, enfim, né? Então, qual é, afinal, o tão discutido segredo, terceiro segredo de Fátima? Eu tenho uma fórmula para a gente entender, saber qual é o segredo de Fátima. Eu tenho uma fórmula bem simples, que é olhar a realidade, aquilo que está, sobretudo aquilo que está hoje acontecendo na igreja e no mundo. E assim ficamos conhecendo o segredo de Fátima. Não correr atrás de devaneios, da arquitetação de indícios e muito menos de mentiras, até oficiais, como aquela vergonhosa e deslavada mentira da qual participou Ratzinger, Bento XVI, né? no ano 2000, lá em Fátima. Com certeza, sobretudo, desviar-se destas mentiras. Então, sim, mas enfim, qual é o conteúdo do terceiro segredo de Fátima? Digo, a chave para nós descobrirmos, afinal, qual é o segredo de Fátima, é olhar com olhos bem claros o que está acontecendo no mundo e na igreja. Então, a começar, com certeza, esse segredo fala da grande apostasia. A bíblica. São Paulo já falava disso, Nosso Senhor falou disso. Que para este tempo, o fim dele, o fim de todos os tempos, o que aconteceria era a grande apostasia. Sim, a grande apostasia que já começa com o Concílio do Vaticano II, a grande debandada da igreja, e sobretudo, e o que é pior, a debandada da fé, essa gente que fica dentro da igreja, se revestindo ainda de autoridade e de autoridade de ensino e de magistério, né? E fica dentro da igreja, mas apostata da fé. A apostasia da fé. Esta que é, sobretudo, a mais grave. Desta gente, que se orna de títulos, de cardeais, de papas, de bispos, de grandes entendedores disto e daquilo, da doutrina da igreja, e na verdade são apóstatas. Os mais ferrenhos e terríveis e arrastam essa multidão em pós-si. Então, os grandes pastoralistas, esses são terríveis. As grandes vertentes teológicas, lembremos a heresia da libertação aqui na América Latina, não podemos deixar de lembrar disso também.
A gente continua teimando de ser que é a Igreja Católica, mas vive na mais crassa e tremenda apostasia, longe da fé. Apostasia da fé, mesmo. Então, a mais tremenda, esse é um dos mais tremendos e terríveis sinais, e mais presentes, é um dos mais presentes sinais que Nosso Senhor nos dá, inclusive, nas Escrituras. Claro que essa apostasia reveste-se de uma quebra oficial com a assunção do antipapa, usurpando o trono de Pedro, o antipapa Francisco, usurpando o trono de Pedro. Aí essa apostasia torna-se algo realmente hediondo. E pior, que ela continua revestida das características de Igreja Católica. Tá? Inclusive, sedizente Igreja Católica. Diz de si mesma que é a Igreja Católica. Tá? Que é o Papa. Que é o Papa. Agora sim, aí entornou mesmo. Aí a grande apostasia torna-se algo que flagela. Torna-se algo que destrói com a Santa Igreja Católica. A ponto de devermos dizer que quem está com Francisco, quem reza una com Francisco, saiu da Igreja Católica por causa da heresia formal que este já cometeu. E de todas as suas heresias, de todos os seus desmandos e desensinos, e de tudo que este homem continuamente faz. Como digo, o pior de tudo é que ele carrega atrás de si toda a oficialidade da Igreja. Toda a oficialidade da Igreja. De forma a termos um ou outro bispo, olha lá. Mais alguns sacerdotes, padres, presbíteros. E a multidão dos fiéis está aí, perdida. Atrás deste homem que não nos merece qualquer audiência, qualquer respeito. Com o antipapa Francisco, nós chegamos realmente a uma apostasia formal que aloja, que tira da Igreja a sua maior parte, a parte do leão, a sua maior parte. Agora, todo mundo achando-se católico e correndo atrás deste homem, fora da Igreja. Na mais completa a heresia, a apostasia, cisma, no mais completo cisma. Então, eu fico lembrando de João 23, quando leu, diz que quando leu, tudo é um diz que, né? Diz que quando leu a profecia, desmaiou, chorou, e perguntou se era ele aquele Papa de que falava o terceiro segredo. Tinha medo ele de ser aquele Papa de que... E eu diria hoje, olhando na cara dele, eu diria, sim, tu também és, porque tu convocaste este Vaticano II e o confirmaste. Sim, tu também o és. Talvez não o principal, certamente não o principal. Certamente não o principal. O principal, com certeza, talvez nem quem tenha querido ler o segredo. Se o leu, desprezou e não se identificou. Ele que é o supremo personagem ali descrito. Então, sim, digo que o terceiro segredo de Fátima certamente fala de um papado que destrói a Igreja. Que destrói a maior parte da Igreja. Com certeza, o terceiro segredo de Fátima deve falar de Francisco. Deve, inclusive, dizer que este antipapa, esse Papa negro,
Este Papa deve trazer e apresentar o maior inimigo da Igreja Católica, que é o anticristo. Com certeza, esse segredo, o terceiro segredo ainda, que de en passant faz alusão a isto. Né? Tanto a Francisco quanto a sua grande função, que é de preparar o reino do anticristo e de apresentá-lo e de impô-lo a esta contra-igreja. Então, são os segredos, são os terceiros segredos de Fátima, que estão aí realmente. Mas também para o. Então, enfim, o primeiro grande. A primeira grande referência do segredo de Fátima, do terceiro segredo, não há dúvida, refere-se à igreja. Né? E aquilo que nela se está vivendo. Refere-se ao fim dos tempos. A necessidade, a realidade da igreja remanescente, de uns poucos restarem. Sim, de uns poucos restarem. De muitos poucos restarem. Inclusive dentre o clero. Dentro do clero. Como nós estamos vendo, a realidade que está aí. Desponta aos nossos olhos. O segredo, com certeza, se diz do imenso número de cardeais, bispos, padres, fiéis que iam seguir este caudaloso rio de apostasia, de cisma, de heresia, de inimizade, de destruição, de inimizade com Deus e destruição da Santa Igreja Católica. Então, com certeza se fala deste povo todo, e das brigas e de tudo aquilo que nós assistimos que está acontecendo entre bispos e padres em toda parte, em todo lugar. Essas muitas teologias que desensinam completamente a doutrina celeste. Completamente. Então, a parte do leão desta profecia com certeza se refere à própria igreja. Mas o que nós estamos vendo é que também se refere às nações, a apostasia das nações, de como ela iria se tornar forte, essa apostasia das nações que começou já na criação do Estado norte-americano e da Revolução Francesa, como esta apostasia das nações faria descaso da Santa Igreja. E veja o tratamento que ela recebeu no próprio tratamento de paz depois da Segunda Guerra Mundial. E o lugar que ela teve, a sua doutrina, o seu ensinamento, no tempo desse orgulho desenfreado das nações, que não deram ouvidos ao magistério da igreja, você quer a sua doutrina social, a todo o seu esforço pastoral por ao menos minorar tudo aquilo que hoje explode no mundo. Então, essa apostasia das nações, dos governos, da própria ciência, a econômica, a própria doença, a ciência física e todo tipo de ciência. Como se alijou ela também do ensino moral da Santa Igreja. Com certeza fala neste mundo que se tornou criminoso e assassínio, inclusive no aborto. Hoje, essa apostasia das nações revela em relação ao aborto nos Estados Unidos, como está o próprio professor Belém, ainda ontem dizia, a possibilidade de uma guerra civil por causa da lei do aborto. Então,
Em todas as nações nós vimos golpes e golpes nos legislativos, nos poderes constituídos para driblar a igreja, a sua moral e implantar tudo aquilo que é contra a sua doutrina social e tudo aquilo que é contra a vida. Contra a vida. Quer dizer, é a grande apostasia das nações que foi forjando este mundo completamente separado de Deus e encaminhando, inclusive, uma ciência que se tornasse inimiga de Deus e do homem. E do homem. Como nós vemos que está sendo empregada. E o que é a bomba atômica? É algo que simplesmente inconcebível. 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 Isso é uma coisa que não devia existir jamais. 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 Então, são crimes hediondos, terríveis contra a humanidade. Explodir uma bomba atômica não tem justificativa. Não tem justificativa a existência da bomba atômica. Não tem justificativa a sua existência. Esse é o cume para onde leva a apostasia das nações, das ciências. Não excluindo a medicina. Hoje nós vemos bem como a medicina e todo o uso da biologia para o mal, para produzir doença e morte. Doença e morte no ser humano. Então, sim, é a apostasia das nações. Com certeza, no terceiro segredo de Fátima, consta também essa última, tenho cuidado das palavras, né? Essa última grande guerra que já começou. Né? Como nós estamos vendo que não se trata só da guerra de Ucrânia e Rússia, né? Mas se trata de uma guerra da Rússia com todo o Ocidente, com toda a Europa, com todo o Ocidente, com os Estados Unidos. Né? É uma guerra assim, né? Se universaliza. E como essa guerra que vai avançar por toda a Europa, vai chegar a Roma, e a bandeira comunista vai se levantar sobre os edifícios da igreja. Tudo isso no segredo de Fátima. Como se espalhou de fato, os erros da Rússia se espalharam. Ainda alguém dizia recentemente que, e Nossa Senhora falava nisso, que não adianta ter terminado o comunismo na Rússia. O comunismo que se espalhou com essas doutrinas fabianas e não sei mais o que, por todo o mundo. Tomou conta do mundo. Os erros da Rússia do comunismo já se espalharam sobre todo o mundo. Já tomaram conta de todas as nações. Todas as nações. Já tomaram conta. Em todo o mundo. Em todo o mundo. África, Áustria, Estados Unidos. Estados Unidos é comunista. América Latina nem se fala. Nem se fala. Os erros da Rússia já se espalharam sobre o mundo. Há sementes de comunismo ainda na própria Rússia, com certeza. Essa é a palavra que Nossa Senhora tem usado recentemente. Sementes de comunismo. Está eivado de sementes do comunismo a própria Rússia. E ela vai espalhando isto com a sua guerra. Vai invadir toda a Europa. Vai chegar a Roma. Vai chegar a Roma. As profecias todas nos alertam. Esse é o terceiro segredo de Fátima, em relação às nações. Podem ter certeza disso. Então, essa guerra que se espalha, queridos, com esta crise e aumentando ela,
se aumentarão também as outras crises no Oriente Médio, inclusive envolvendo Israel, Irã. Aí vai se dar liberdade. Momento que se usa uma bomba atômica, e hoje as bombas assim, hoje as bombas atômicas não são aquela bombinha que acabou com Hiroshima e Nagasaki. Né? Hoje a bomba atômica é algo de acabar realmente. Mas assim que Rússia usar, ou o Ocidente usar contra a Rússia uma bomba atômica, fica liberado. Né? E o Irã que está produzindo a sua, e Israel que já tem as suas, e assim pelo mundo, fica liberado o uso. Fica liberado. E que aperta, e essa é a consciência. Quem apertar o botão primeiro sai ganhando. E não anda Putin com o homem da sua mala atrás dele, em toda parte, aquele homem da mala da guerra atômica atrás dele, em toda parte. O primeiro que apertar o botão tem relativa vantagem, não tem ninguém, né? Vantagem não tem ninguém. Essa é uma guerra na qual todos perdem. E ainda acreditam naquela palavra que um estadista russo disse há poucos dias: vamos começar do zero. Vamos começar tudo de novo. Explodir o mundo e começar tudo de novo. Eles têm seus bunkers que estão sendo reforçados. Viu? Nós não conseguimos construir o nosso alojamento aqui para acolher mais pessoas a céu aberto. Eles lá têm seus bunkers e estão reforçando-os poderosamente. Poderosamente. Então, sim, queridos, tudo isso faz parte, com certeza, do terceiro segredo de Fátima. E acordamos hoje com a notícia de que teve um terremoto bem forte aqui no Chile, né? No Peru. Então, sim, também as grandes catástrofes naturais deve estar no segredo de Fátima. Também isto. As grandes catástrofes naturais. Então, sim, falando do acirramento não esquecer a China, hein? A China vai exercer um papel importante. Está louquinha para atacar os Estados Unidos, com certeza. A gente fala de Taiwan. Taiwan não é nada. Quer atacar os Estados Unidos na América do Norte. Com certeza. Rússia e China vão querer fazer isso. Não esquecendo de falar da China. Né? Comunista, diga-se de passagem. Das quais os erros da Rússia já chegaram e se implantaram há muito tempo. Então, mas sim, também deve fazer parte do terceiro segredo de Fátima as hecatombes naturais. Tantas feitas pelo próprio homem. Olha o projeto HAARP. Olha a explosão de bombas atômicas que o homem já fez, que enfraquece a estrutura. Olha o que está acontecendo com a mudança do... Enfim, o mundo já está sendo... O universo já está sendo convulsionado. Já está havendo a convulsão. O polo magnético, isso eu queria dizer, o polo magnético da Terra. Então, caríssimos, sim, também isso deve fazer parte do terceiro segredo de Fátima. Tudo isso que nos vai acontecer e já está acontecendo de desastres naturais. Diz que o segredo não é uma folha só, não é um livro, né? Mas aquilo que nós temos escritos em livros, contando daquilo que deve acontecer, inclusive com os desastres naturais, estão ali de alguma forma resumidos no terceiro segredo de Fátima. Então, queridos, basta abrir os olhos, basta seguir vivendo,
Passa a seguir sendo atingido por toda fome. A fome também, hein? Não esquecer a fome. A fome deve estar também no terceiro segredo de Fátima. E ela já está campeando, tolhendo vidas. A fome. A guerra e a fome. A doença, as doenças. Sim, bom, já estão aí. Basta olhar, como digo. Querem conhecer o segredo de Fátima? Abram os olhos e vejam a realidade assim como ela se nos apresenta. Não fiquem disfarçando a igreja, dizendo, não, na igreja a igreja vai bem, vai tudo bem na igreja. Aí não verão o segredo de Fátima. Se olharem para o mundo e dizer, não, nós ainda vamos voltar ao normal, então não conhecerão o terceiro segredo de Fátima. Não saberão jamais qual é o terceiro segredo de Fátima. Quem disser, não, o mundo vai bem. Quem disser, a igreja está, o mundo vai normal e a igreja vai bem. Quem disser isto, não conhecerá jamais o segredo de Fátima. É preciso abrir os olhos, ler a realidade como ela se nos apresenta. E então conheceremos o terceiro segredo de Fátima. Sem precisar de esses exercícios mentirosos e elucubrações. Não, basta ver a realidade como ela está sendo feita diante dos nossos olhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.